tal começar o outono com um vídeo de recomendações? Eu precisei de um pequeno tempo para poder descansar, tive de férias finalmente. Fez-me muito bem porque a minha saúde mental este ano, já o ano passado, estava a deteriorar-se a um ritmo alarmante. Por várias razões demasiado longas para expor neste vídeo. Depois se calhar faço um vídeo sobre isso, sobre a minha batalha, que provavelmente é igual a tantas outras pessoas, por isso se calhar não tem interesse. Porque este vídeo é sobre recomendações para ler no outono. Sim, há livros que são intemporais para se ler no outono, como A Sombra do Vento, do Carlos Luís Ravon, que eu acho que é perfeito para ler nesta época. Eu tentei fugir um bocadinho a esses livros, mas não garanto que não tenha repetido algum desses livros, porque eles são livros mesmo de outono. O primeiro livro que vos trago é O Leitor, de Bernard Schlink. É um dos meus livros favoritos de todo o sempre. Eu não falo muito nele aqui no canal porque foi dos primeiros livros que eu li há muito tempo. É um livro pequenino que se lê muito rapidamente. Eu acho que é perfeito para se ler nesta altura. O cenário é o pós-guerra alemã, em que temos Michael Berg, que é um adolescente, que está apaixonado por Hannah, que é uma mulher muito mais velha, acho que tem 36, 37 anos. Ele é iniciado no amor e na vida sexual por esta mulher e apaixona-se, até o dia que ela desaparece subitamente e ele só a volta a encontrar anos mais tarde. Este é um livro muito nostálgico, muito melancólico. Acho que é perfeito para se ler nesta altura, agarrados a uma mantinha, com um bocadinho de chá ou de café, se preferirem. E deleitar-se, acho que é esta a palavra, deleitar-se pela construção das personagens que o escritor faz, principalmente da Hannah, que é uma personagem muito complexa e que tem um final, aliás o livro tem um final e um segredo que é surpreendente, pelo menos para mim. Tem um filme, acho que toda a gente já ouviu falar no filme, porque se não me engano foi o filme que deu a Kate Winslet o Oscar, que acho que ela já tinha sido nomeada imensas vezes e nunca tinha ganho, e é perfeito porque assim vocês leem o livro e se estiver a chover podem ver o filme a seguir. Depois trago-vos um livro que eu não tenho a cópia física porque o escritor nunca mais se despacha a lançar o terceiro livro da trilogia, que em Portugal será o quarto, porque dividiram o segundo em dois. Mas eu acho que o primeiro livro, que é um dos melhores livros de fantasia que eu já li, é perfeito para ler na altura do outono, porque tem aquela atmosfera mágica. E não sei porque este livro lembra-me imensa chuva. Eu acho que é porque temos um narrador, que é o próprio protagonista, que está a contar a sua história. E estou para aqui a falar e ainda não vos disse qual é o livro. O livro é O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss, que é, como eu vos disse, um dos melhores livros de fantasia que eu já li. Tenho imensas saudades deste mundo, mas eu não li o segundo porque eu sei que depois vou querer ler o terceiro e o raio do terceiro ainda não saiu. Lê-se muito bem e é uma viagem, é literalmente uma viagem pelo mundo fantástico, de uma personagem que vocês vão adorar conhecer. É simplesmente mágico. Depois vamos a um livro que é essencial de ler no outono. Tudo neste livro me lembra o outono. A atmosfera, o mood, a chuva. É uma história de amor, obsessão, uma história violenta, mas tem uma escrita maravilhosa, triste. Não é um livro que vos vai deixar felizes, não. Mas é um livro que vale a pena, nem que seja pela escrita e pelas fases maravilhosas que vocês tiram deste livro. E é O Monte dos Vendavais, de Emily Bronte. É psycho, é. Isto não é uma história de amor, ao contrário de que muitos dizem. Isto é uma história de obsessão, ou de um amor tão doentio que precisa de um padre, ou de um exorcista, ou do médico. Mas é uma profunda viagem às personagens, ao Heathcliff, à Catherine, nas colinas de nevoeiro da Inglaterra. É perfeito para esta altura. Está traduzido em Portugal, acho que esta é a edição da Presença e tem múltiplas edições. Se não sabem a história do Monte dos Vendavais, onde é que andaram,
Esta é a história de Heathcliff, que é adotado por uma família rica, relativamente rica, e ele apaixona-se pela filha, que é a Catherine, mas devido às condições sociais e estatuto, Catherine acaba por se casar com outro homem. E Heathcliff vai tentar ganhar novamente Catherine de volta anos mais tarde. E esta é a história do mundo dos vendavais. Tem múltiplas adaptações cinematográficas, múltiplas edições em português, múltiplas edições em inglês. Esta é das minhas favoritas, tanto que eu a comprei, porque lembra mesmo o tempo frio. Esta é uma edição das Paperwhites. Por acaso é um clássico que eu queria reler em inglês, mas tenho de estar no momento porque todos os livros têm o seu momento para serem digeridos. A minha próxima recomendação é muito recente e é o Ray Barra, de Jordan e Fuenco. Este livro não está traduzido em Portugal, mas tem de ser. Editoras portuguesas, toca traduzir este livro. Tem uma vibe tão outonal, pelo menos para mim. Esta é a história de Terasai. Terasai foi criada por uma mulher que ela assume que é a mãe, que se chama The Lady. Terasai foi criada para se imiscuir. Não sei se esta palavra existe. Se infiltrar na corte do rei, ganhar a sua confiança, ganhar a confiança do seu filho, o herdeiro, para depois o matar. Mas Terasai não quer fazer isso, apesar da mãe insistir que ela tem de fazer. E aqui começa o conflito da Terasai. Esta é uma história de amizade, particularmente de amizade, uma amizade tão grande e tão duradoura que faz-nos pensar e pensar várias vezes o que é que vai acontecer, e nós não queremos que aconteçam coisas más a estas personagens. O mundo é maravilhoso, tem folclore e uma mitologia própria, é muito bons. Claro que no início é assim um bocadinho assustador, porque são várias palavras, vários cenários que nós não sabemos muito bem o que é que são. Continuando. Que nós não sabemos muito bem o que são e onde é que se encaixam, mas seguindo o conselho do meu amigo José, se vocês fizerem um esquema, chegam lá. Eu cheguei lá sem fazer um esquema, mas foi complicado nas primeiras páginas. Mas depois embranhei-me por completo neste mundo e depois já não queria sair dele. Tanto que agora vou ler a sequela, que é Redemptor, e estes são uma duologia. Um livro que está traduzido em Portugal e é preciso ter alguma coragem para o ler, mas eu acho que é perfeito para esta altura, para se agarrar à manta, outra vez, com uma chave de chá enorme, porque este livro é enorme. É o Kafka à beira-mar, do Haruki Murakami. Haruki Murakami é um escritor surrealista, por isso quem não gosta muito deste tipo de escrita não vai gostar deste livro. Eu adorei esta viagem estranha e psicótica. Acho que é um bocadinho psicótico. No mundo em que chovem peixes, no mundo em que chovem gatos. Acho que chovem peixes, não é gatos. É a história de Kafka Tamura, que foge aos 15 anos de casa, perseguido pela sombra, pela maldição do pai. Um homem que teve um acidente que não sabemos muito bem o que é que foi. E um homem que fala com os gatos. E que tem como missão procurar gatos desaparecidos. Neste livro, os gatos falam com os humanos, chove peixes do céu. Mas tudo faz algum sentido. E no final é simplesmente maravilhoso e estranho. Mas entranha-se e depois estranha-se e depois entranha-se. Acho que dizem isto. É este livro. Um livro que faz, sem dúvida, lembrar o outono pela sua atmosfera mágica. É o Midwinter Blood, do Marcus Sedgwick. Este é um livro que também não está traduzido em Portugal. É um livro que vocês vão ver no Goodreads, tem opiniões muito dispares. Há pessoas que adoram, há pessoas que detestam. Eu acho que o conceito do livro é muito original. Se calhar o autor não o desenvolveu da melhor maneira. E para o perceber totalmente é preciso ler com muita atenção, porque vai-nos escapar certos finais. Acho que este é um livro que beneficia de uma releitura. Se bem que eu tenho tantos livros para ler e não vou relê-lo agora. Passa-se em vários espaços temporais e basicamente é a história de duas almas que se tentam encontrar ao longo do tempo, de mil e uma maneiras, porque estão ligadas para toda a eternidade. E no fundo têm esta ilha no meio, uma ilha
mágica, remota, e que ninguém sabe muito bem o que é que se passa naquela ilha. É uma história que tem magia, um bocadinho de mistério, muito mistério, e foi isso que eu achei que podia ter sido melhor desenvolvido e melhor respondido, mas não deixa de ser um livro perfeito para esta altura. Começa com o sacrifício de um rei e pelo desespero da sua rainha, porque é o amor da sua vida. Isto há 1500 anos atrás, e nós apercebemos que estas duas almas, vão se encontrando ao longo do tempo, normalmente como amantes, mas também como pai e filho, mãe e filha. E claro que estas histórias, algumas são mais interessantes que outras. Estou-me a lembrar de uma particularmente fofa. E no meio existe uma ilha em que as pessoas não envelhecem. Parece estranho, é estranho, mas vale a pena, para quem gosta de fantasia. Rebecca. Ai, gostaram disto? A tia! Rebecca foi um livro que eu li este ano, que estou para gravar a opinião há séculos, mas vai sair. E é um livro que eu acho que tem um suspense e, novamente, um mistério. E um thriller psicológico. Eu acho que este livro é muito thriller psicológico. Perfeito para ler nesta estação. Se ainda não conhecem a escrita de Daphne du Maurier, o que é que estão à espera? Eu acho que este livro vale muito pela escrita dela, porque ela faz-nos gostar das personagens. O início é mais demorado, porque ela desenvolve as personagens, mas depois nós estamos tão embranhados naquelas personagens que já queremos saber o que é que vai acontecer. Esta é a história de uma rapariga. Acho que ela nunca tem nome no livro. Aí está uma genialidade, porque tem a ver com o livro. Não vou spoiler, mas não interessa. Esta história conta a história de uma rapariga que se apaixona perdidamente por um homem mais velho. Este homem era viúvo, a sua esposa Rebecca tinha falecido e eles os dois têm um whirlwind romance, um romance apaixonante de dias e meses, e resolvem depois da lua de mel voltar a Manderley, que é a mansão deste Morris. Acho que é Morris. Não é Morris, é Maxime de Winter. Morris é um livro que eu quero ler. E resolvem voltar à à mansão de Maxime de Winter, que é este homem, que se chama Manderley, que é uma personagem por si só. A própria casa é uma personagem por si só. E a nossa protagonista vai-se apercebendo que a sombra que Rebecca deixou naquela casa e naquelas pessoas que vivem à volta da casa e no meio é muito grande. Até que começam a acontecer coisas estranhas. Um livro que eu também li este ano é The Invisible Life of Eddie LaRue. Nostálgico, demora tempo a construir os personagens, é um livro mais lento, perfeito para ler e ouvir a chuva a bater lá fora. Este não é um livro de fantasia de elfos, fadas, é uma fantasia mais subtil. Esta é a história de Eddie LaRue. Se vocês não sabem, ficam a saber, mas acho que toda a gente já sabe. Eddie LaRue fez um pacto com uma divindade má, a personificação do diabo, em que ela queria ser livre. O problema é que este tem um catch e ninguém se lembra dela. E assim vamos seguindo a vida de Eddie LaRue ao longo dos 300 anos. Mas ela não consegue ficar na memória de ninguém, ela mal vira as costas a uma pessoa, essa pessoa esquece de que a conheceu. Eddie tem uma vida cheia, riquíssima, até o dia em que entra numa livraria em Nova York e existe um rapaz que se lembra dela, Henry. Tenho uma opinião aqui no canal se vocês quiserem ver, e está já traduzida em Portugal, acho que é pela Minotauro, como A Vida Invisível de Eddie LaRue. A minha próxima recomendação é Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Esta é uma trilogia, se não estou enganada, o primeiro livro foi traduzido em Portugal, não sei se os restantes foram. Também é uma história de fantasia, em que temos miúdos especiais e o autor complementa a sua história com fotografias algo creepy destas crianças que, apesar de terem estes poderes, são crianças e querem ser amadas. E claro que no meio disto tudo há um vilão e elas têm de derrotar o vilão. Eu gostei muito do primeiro livro, não foi fantabulástico como eu achei que seria, mas gostei muito.
Ainda não terminei a trilogia, com muito pena minha, espero conseguir, mas não sei se será este ano. Se já leram, digam em baixo se vale a pena acabar a trilogia este ano o mais rápido possível, eu acabo. Mas aqui fica esta sugestão. A minha última recomendação para este outono é um livro que eu também li este ano, adorei, dei-lhe 5 estrelas, um audiobook, porque eu ouvi a maior parte do livro em audiobook, que eu amei, e sofri também com esta história, havia coisas que eu não fazia ideia que aconteciam ainda nos dias de hoje e que me revoltam muito. É o All the Boys Aren't Blue, de George M. Johnson. Esta é uma história que eu não vou esquecer. Há passagens deste livro que vão ficar comigo durante anos e anos. É como o próprio George M. Johnson conta a sua memória, o seu manifesto. George M. Johnson é negro, queer e, como podem imaginar, a sua infância e adolescência não foram fáceis. E ele conta tudo sem medos, sem floreios, sem eufemismos. E ele tem uma voz perfeita para narrar o seu próprio livro, porque nós sentimos o que ele sentia na altura. E ele sofria preconceito dos dois lados, pela raça negra e pelo facto de ser queer. E é revoltante algumas coisas que nós descobrimos e que eu não sabia. E eu fiquei com vontade de pedir desculpa pelas coisas que não sabia e pelas coisas que acontecem, porque nós todos, como humanidade, temos muitas desculpas a pedir. Estas são as minhas sugestões para ler nesta estação que vai entrar, que é o outono. Não é a minha favorita é o inverno. Eu adoro frio. Eu sou essa pessoa estranha que gosta de inverno. E vemos no próximo vídeo. Tchau!